Gênesis capítulo número 22, primeiramente versículo de número 11. Depois eu vou ler só o versículo de número 14. Eu vou ler logo todos eles, tá bom, gente? Até o 17, tá bom? Para ficar completo aqui. Vamos ler o 10, o 11 depois a seguir, tá bom? E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a sua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou. Eis que um carneiro de trás dele, travado pelas duas pontas, ou pelas suas pontas, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E a sua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Eu vou falar só um pouquinho do contexto. Porque texto sem contexto, pretexto para heresia. Você consegue entender que Abraão esperou, junto com Sara, 25 anos, por uma promessa. E quando ele estava com esta promessa nas mãos, aguardou 25 anos. Abraão tinha 100 anos quando a promessa se cumpriu. Sara, se não me falha a memória, 90 anos. Já tinham idade avançada. Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Mas Deus havia feito uma promessa a Abraão. Abraão saiu do meio da sua parentela, a terra de Ur dos Caldeus. Foi para uma terra que o Senhor disse para ele que mostraria. Ele não sabia nada, ele não tinha mapa, não tinha nada. Essa história você já conhece. Abraão e Sara comemoraram o nascimento de Isaac quando ele fez 8 dias de nascido. Abraão desmamou o menino, Sara desmamou o menino, e eles fizeram um banquete para poder comemorar esta vitória. E como você já conhece a história, Agar, que teve o primeiro filho de Abraão, Ismael, começou a zombar. O menino começou a zombar de Isaac. Esse é um período que eu preciso falar para você. Já preguei sobre ele, já disse para você quanto que o adversário zomba, né? Quanto que o inimigo zomba do tempo da sua espera, do cansaço. Mas ele também fica com espírito de zombaria quando você também recebe o milagre, como se fosse assim: demorou tanto tempo para receber, esperou tanto tempo, aguardou tanto tempo, Eita, meu Deus! Aconteceu com Sara, a ponto que irritou Sara. Irritou Sara, e Sara disse a Abraão: Abraão, despede esta mulher,
ela não vai mais ficar aqui em casa. Chega, manda ela embora. Abraão achou essa palavra má, mas Deus disse para ele: Abraão, é o tempo, é o momento, é a hora. Pode deixar Agar ir embora. Esse é o tempo de Agar ir. É o tempo dela ir embora. Pode deixar ela ir. Não ache mal as palavras de Sara. Pode deixar Agar ir, seguir o caminho dela. Porque a promessa que eu tenho com Isaac, para ser pai de uma grande nação, eu também farei de Ismael também uma bênção, uma grande nação. Mas a promessa está sobre Isaac. Ismael também é uma bênção. Ismael também tem promessa, mas para ser pai de uma grande nação, para liderar, para governar uma grande nação, a bênção está sobre Abraão, Isaac e Jacó. Ismael é outra coisa, mas a promessa está sobre Isaac. Chega agora o momento em que Deus vai testar a fé de Abraão. Deus vai provar Abraão. Se você for ler o capítulo número 22, está dizendo que Deus tentou a Abraão. Só que Deus não tenta ninguém. Deus testou a fé de Abraão, ou colocou a fé de Abraão à prova. À prova. Embora Abraão tivesse outro filho, Ismael, Deus considerou Isaac o primogênito. Deus disse a Abraão, ou seja, o único filho, me dá o seu único filho, Isaac, e me oferece no monte aonde eu vou te mostrar, Abraão. Uma história muito conhecida. Muitos pregadores gostam de distorcer para os seus ganhos próprios. Me dá seu Isaac, me dá seu Isaac. Falo, Jesus, pode deixar que eu falo. Muitos pregadores da atualidade gostam de distorcer esta palavra para dizer assim, me dá até o Isaac, você precisa me dar até o Isaac, ó. Vai vendo, vai vendo. Muita gente gosta de pegar esta palavra de me dar seu Isaac, oferta o seu Isaac no altar, é para você levar aí seu carro, a sua casa própria, levar aí, esvaziar sua conta bancária e colocar no altar. Vai vendo. Quantas pessoas você já ouviu pregar sobre Isaac no altar sem tirar as suas roupas do corpo? Quantas pessoas você já ouviu pregar sobre Isaac no altar sem antes tirar o que você tem no bolso? É aquilo que eu preguei ontem. Satanás usa a palavra. Eita, vou falar, Jesus, pode deixar. Satanás usa a palavra para te fazer ficar meio sensibilizado, fazer uma limpeza na sua mente, uma lavagem cerebral. Pode deixar que eu falo, Jesus. O diabo usa a palavra para fazer uma lavagem cerebral em você. E tem gente que fizeram tanto uma lavagem cerebral que não consegue mais viver sem deixar toda a sua renda, a sua fazenda nas mãos desses homens. Eles conseguem fazer, isso é mecânico, é uma técnica. Eles conseguem com técnicas, usando a palavra de Deus, criam técnicas para fazer você incauto, fazer os incautos, esvaziar os bolsos e tudo que tem, porque eles pegam esta passagem e dizem, me dá o seu Isaac, ofereça o seu Isaac no altar, ofereça o seu Isaac. Pera lá, pra cima de mim, desculpa lá, Deus diz Isaac, Deus diz Abraão, vai pro monte, aonde eu te mostrarei. E me oferece lá Isaac.
como prova de que você verdadeiramente me ama. E Abraão, como já tinha aceitado lá atrás o chamado, a responsabilidade, Abraão foi. E ele tinha tanta convicção, tanta certeza de que ele subiria ao monte e voltaria e adoraria ali embaixo, que ele disse para os seus servos: fiquem aqui, eu e o moço vamos ali, vamos adorar e voltaremos para vocês. Abraão subiu com Isaque para o monte. E a Bíblia diz claramente que quando eles estão caminhando, Isaque diz: pai, meu pai, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão para Isaque foi: meu filho, o Senhor proverá para si o cordeiro. O Senhor proverá para si o cordeiro. Chegando no monte, Abraão prepara o altar. Oh, coisa boa! É quando tem altar preparado. Abraão coloca o altar tudo certinho. Aí eu me lembro lá de Elias, que reparou o altar, colocou as pedras no lugar, para depois pedir fogo. Abraão preparou o altar, amarra Isaque. Agora você veja como é que Abraão, andando com Isaque, que já tinha idade suficiente para perguntar para o pai: pai, o que o senhor está fazendo? O que significa isso? O que eu estou fazendo aqui em cima desse altar? Por que é que o senhor está me amarrando aqui? Isaque tinha idade para perguntar. Tanto é que ele perguntou para Abraão: pai, onde é que está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, o Senhor proverá para si o cordeiro. Então, você sabe que Abraão e Isaque tinha idade suficiente para perguntar para Abraão: pai, o que significa isso? Por que é que o senhor está montando o altar e está me amarrando aqui em cima? A Bíblia não relata esse diálogo. Certamente porque dentro da casa de Abraão era algo que era de costume. Isaque vê o pai sacrificando, fazendo o holocausto ao Senhor. Eu não sei por conta de que a Bíblia não relata que Isaque não indagou o pai, dizendo: pai, eu não quero que o senhor faça isso comigo. Não. Mas se nós formos olhar à luz da Bíblia, o que diz Isaías 53, diz que o Senhor foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Quem? Jesus. Ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro, e diante dos seus tosquiadores não abriu a sua boca. Então percebe que aqui, pelo lado da tipologia, Abraão aqui é o próprio Deus. É o próprio Deus. Não, amor. Jesus tinha 30 anos ontem, quando batizou. Abraão tinha 100, tá bem? Então percebe que esta é uma mensagem que traz a tipologia do próprio Jesus sendo levado ao sacrifício, assim como ele foi. Abraão, na Bíblia, é a figura típica do próprio Deus. Do próprio Deus. Isaque aqui é Jesus. E aí eu volto para dizer para você que Abraão prepara o altar, deita Isaque, levanta o seu cutelo para poder imolar Isaque. E quando Abraão vai fazer isso, o anjo do Senhor brada do céu e disse: Abraão, Abraão, não faças nada ao moço. Não faça nada ao moço.
porque certamente eu agora sei que tu temes a Deus e não me negou o seu único filho, Isaque. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão agora olha para o meio do mato e vê um cordeiro amarrado com as suas pontas. Abraão agora pega o cordeiro e sacrifica-o em lugar de Isaque. Percebe que Deus dá o livramento a Isaque e sacrifica o cordeiro. Dele assoube na canturérgia. Se Isaque era o próprio Jesus, por que é que o Senhor não deu livramento a Isaque? Ou a Jesus, na verdade, quando foi crucificado? Eu volto lá atrás em Gênesis. Quando Adão e Eva pecam contra Deus, e agora eles vão vestir roupas de folhagem. Deus, na viração do dia, procura Adão e Eva e eles estão escondidos atrás do mato. E a Bíblia diz que ao o Senhor chamar Adão, eles estão agora nus e vestidos com roupas que eles construíram com as suas próprias mãos de folhagem. E o Senhor agora vai matar um cordeiro, vai tirar a pele e vai cobrir a nudez de Adão e de Eva. O cordeiro foi sacrificado para tapar a nudez de Adão e de Eva. Porque eles automaticamente arrancaram folhagem. Isso fala de estratégia do homem, para encobrir o pecado, para encobrir o erro. Mas a única coisa que pode apagar o pecado, tirar o pecado, é o cordeiro, é o sangue do cordeiro. E o Senhor arrancou o corpo do cordeiro, botou em Adão, botou em Eva. Então, olhando para a tipologia bíblica, você há de entender que era para o Senhor sacrificar a humanidade por conta do pecado. Era para o Senhor cobrar de mim, cobrar de nós, cobrar da humanidade. Mas aprove a Ele, louvado seja Deus. Olhando para a linhagem davídica, olhando lá na frente, você, olhando eu, que aceitaria o sacrifício dele na cruz do Calvário, olhando para nós, nesse tempo que aceitamos o sacrifício, veio o livramento pelo cordeiro amarrado pelas pontas. Ô glória! Ergue a soube na canto, ergue. Aprove Deus oferecer de bom grado. Não foi uma obrigação. Aprove Jesus aceitar. E ontem eu preguei sobre o ministério de Jesus, por onde ele passou para cumprir o ministério dele. Abraão foi provado para mostrar para você e para mim que muitas vezes nós seremos testados, nós seremos provados, mas certamente haverá livramento. O Senhor provou a fé de Abraão. Deus não quer que ninguém se sacrifique a um ponto de você perder o seu sossego, perder sua paz, perder a sua estrutura física com as enfermidades. Não é esse ponto que Deus quer que você sacrifique. Porque o sacrifício maior, ele já fez na cruz do Calvário. Quando Abraão demonstrou o desejo, a vontade de cumprir o propósito, de dizer, eu vou entregar Isaque, eu vou provar o meu amor. O Senhor disse a Abraão, eu já sei que você me teme. Eu já sei que você me ama. E por saber que você me ama, e por saber que você me teme, Abraão, olha aí. Abraão olha para o mato e vê o cordeiro amarrado pelas pontas. Aquele cordeiro foi a salvação de Isaque. Aquele cordeiro foi a libertação de Isaque. Aquele cordeiro foi a libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus olha para você e olha para mim, quando o Senhor olha do céu para a terra e vê alguém que se dispõe a fazer, sem pensar no que vai sacrificar, e eu não estou falando de coisas materiais, porque coisas materiais fazem parte de uma vida com Deus. Eu não estou falando de você colocar o seu dinheiro no altar, de você colocar as suas roupas no altar, a sua casa, o seu carro, seja lá o que você tem.
Porque hoje o evangelho pregado é assim. Traz o que você tem, o que você puder, traz tudo, coloca tudo no altar. O verdadeiro sacrifício que Deus quer hoje é um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, como diz Paulo. É um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, um culto com entendimento. É você oferecer a Deus o que você tem de bom dentro de você. É o seu melhor, é a promessa, é aquilo que você tem. É o que é especial para Deus. Não é o seu carro, não é a sua casa, não são os seus negócios, não é a sua empresa, não é o seu salário durante o mês. O que Deus quer de você é a sua estrutura psicológica, emocional, o seu físico voltado para Ele, a sua alma, a sua mente. Entregue no altar dEle. Entregue a sua vida no altar dEle. Porque quando você oferece a Deus o que você tem de melhor, Ele vai preparar o recurso, Ele vai preparar a saída, Ele vai virar o cativeiro, Ele vai mudar a tua história. Deus testou Abraão e também testa você, também testa a mim. Não pense que não somos testados, somos todos os dias. Todos os dias nós somos testados a fraquejar. Todos os dias somos testados por Deus, somos provados por Deus para ver o que vai no nosso coração. Eu sempre falo aqui sobre Deuteronômio capítulo 8, o Senhor diz: eu vos provei no deserto para ver o que estava no vosso coração. O Senhor vai provar você até no limite. O Senhor vai provar você no limite. E pessoas acabam entregando pela simplicidade, pela inocência. Está aqui no altar, Senhor, está aqui todo o meu dinheiro, está aqui todo o meu sacrifício, o meu trabalho, está aqui tudo. Não é isso. Não é isso. O que Deus quer de você é a sua vida, é o seu melhor. É aquilo que é valioso para você, não é os seus bens materiais. E eu já falei, bens materiais é consequência de uma vida com Deus. Ninguém precisa ficar pedindo aqui: eita, faz aqui, ei, devolve aqui o seu dízimo, ninguém precisa ficar pedindo isso, porque isso é consequência de alguém que um dia já entregou tudo no altar de Deus. Você ser uma pessoa hoje fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, nos seus votos, isso é consequência do que você entregou no altar de Deus, da sua vida no altar de Deus. Ninguém precisa pedir você para você ofertar ou fazer isso ou aquilo outro, porque isso vem de você, isso é mudança. Abraão era uma pessoa próspera, um dos homens ricos do Oriente, próspero, tão rico que os pastores de Ló não conseguiram conviver junto com os pastores de Abraão, porque era muita fazenda junto. Deus poderia ter pedido a Abraão: me oferece toda a sua fazenda, me oferece tudo que você tem, Abraão. Mas Deus não pediu isso para Abraão. Deus não pediu a Abraão: me dá toda a sua fazenda no altar, mata aqui não sei quantos cordeiros. Não, Deus não pediu isso. Deus pediu Isaac, porque Isaac era o cordão do coração de Abraão. Era aquilo que importava para Abraão. Você sabe o que é Isaac para você hoje? Sabe o que é Isaac para mim hoje? Aquilo que verdadeiramente importa. E o que verdadeiramente importa não são bens materiais. Isso vai passar. Eu vejo pessoas lutando por coisas materiais, brigando por posição material, brigando por dinheiro, famílias, pessoas, a sociedade, se engalfinhando uns aos outros, se matando uns aos outros, por conta do dinheiro. E a Bíblia diz que é o dinheiro, a raiz do mal, não é o dinheiro, é o amor do dinheiro. Cobre a nação brasileira com teu sangue. Toma todas as autoridades constituídas, todos que estão em eminência, para que o Senhor dê sabedoria na administração. Toma os países que estão lutando com a fome, com a pestilência, com os terremotos, com as guerras.
Pai, em o nome de Jesus, leva paz à terra. Abençoa todos que oram comigo essa tarde. Dá livramento às famílias, casas, os irmãos que oram comigo. Pai, dá-nos uma semana cheia de vitória, cheia de livramento. Provê nesta casa, provê na saúde desta pessoa. Provê, Senhor. Provê, meu Deus. Provê, Senhor. Provê o livramento, provê o escape. Provê, Senhor, a nação de Israel. Provê, Senhor. Provê, papai, para os países que oram comigo. Provê por esse irmão, para essa irmã, para esta empresa. Provê, papai. Desamarra o que está amarrado, papai. Desamarra. O cordeiro estava amarrado. Abraão pegou o cordeiro que estava amarrado e colocou no altar. Ei, Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.